E aí, pessoas que são especialistas em China, tudo bem com vocês? Então, gente, eu achei esse vídeo aqui do Marcelo, né, que vocês já estão careca de saber quem é, e da Bárbara, que a única coisa que eu sei é que ela trabalha ou trabalhava com o cara do Hoje no Mundo Militar. É uma parada assim. E aí eles estão falando de China. Contextualizar antes de ir para a pergunta, né, que eu acho que é uma pergunta que todos têm interesse em saber. A China, durante muito tempo, apesar do tamanho e da grande população, ela sempre foi uma nação secundária. A Inglaterra, para não estender muito no passado, ela teve forte influência sobre a China. Depois, um tempo, outras potências se interessaram pela China. A China sofreu uma verdadeira partilha lá, até Império Austro-Húngaro teve sua base lá, a Alemanha teve. Assim, falar que a Inglaterra teve interesse na China é uma forma bem suave, né? Que a Inglaterra literalmente travou 2 guerras com a China para poder vender droga aqui dentro. Então não era interesse, né? Eles queriam dinheiro do mercado chinês. O mercado da China era o maior do mundo quando começa a Primeira Guerra do Ópio, e a China era a maior economia do mundo em 1838, né? 38, 39, que é quando começa a Primeira Guerra do Ópio. Era a maior economia do mundo. E um dos motivos aqui, e tem historiador que pensa dessa forma, da China ter sofrido tantas derrotas, é porque o país estava indo tão bem na dinastia Qing que eles pararam de se preocupar com o exército, pararam de se preocupar com avanços militares e deixaram de lado. Aí vieram os britânicos, os franceses, depois americanos, japoneses, russos, e foram tomando tudo. Depois o Japão invadiu a China, e aí, avançando, né, o foco na história da China. Depois, no tempo do Mao Tse-tung, né, que infelizmente ele venceu a guerra. Aí o Marcelo já larga o viés dele, né? Dizendo que infelizmente o Mao Zedong venceu a guerra. Instalou então uma ditadura comunista, estava sob a tutela da União Soviética, né? Depois teve o racha, eles até trocaram tiros na fronteira, mas a China, ela então sempre foi uma nação assim secundária. E aí, de repente, para padrões históricos, foi realmente de repente, ela se torna aí a segunda maior potência mundial, pelo menos no âmbito econômico. Como eu falei, né? Já era antes da Primeira Guerra do Ópio. Só porque a gente no Brasil, a gente não estuda economia e história asiática, né? Muito pouco. E aí, então, essa é a pergunta, né? Como que a China saiu daquele ostracismo, que ela era subjugada por Inglaterra, Japão, União Soviética, para a segunda maior potência mundial? Subjugada por União Soviética, não. É uma pergunta que muitos se fazem, né? Porque a ascensão chinesa foi muito rápida. Se a gente pensar, a China saiu de um país que estava completamente devastado, depois que a gente tem a Revolução Cultural, para 40 anos depois virar a segunda maior potência, como você colocou. Tem um nome isso, né? É o socialismo. E não estava devastado depois da Revolução Cultural. Vai chegar onde que você se torna, moça? Não está devastado depois da Revolução Cultural. Estava devastado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Da invasão japonesa, da Guerra Civil. Ali sim estava devastado. A Revolução Cultural, não. Então é uma coisa que a gente acaba não entendendo muito bem. Mas vamos lá. Louco. Gente, a ascensão da China, que é o que a gente vai falar então aqui, que o Marcelo está me perguntando, ela vai ser o resultado de uma combinação de muitos fatores, desde que ela então se reorienta para o que a gente vai chamar de capitalismo global. Então isso Ai, meu Deus do céu. Vai acontecer com o Deng Xiaoping, lá em 76 e mais fortemente 76 é o ano que o Mao morre, né? ali na década de 80. Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender da China é que em 49 a gente vai ter primeiro a formação, então, do Partido Comunista Chinês. Até onde eu sei, a Bárbara, ela não é... acho que ela não tem informação em história também. Assim como eu nem o Marcelo, né? Ninguém aqui é historiador. Mas, assim, uma coisa que me incomoda nessa galera aí é eles errarem coisas que dá pra achar na Wikipédia, sabe? É isso que me incomoda. O Partido Comunista Chinês foi fundado em 1921, não em 49. 49 é o fim da Guerra Civil e a criação da República Popular da China. O Partido Comunista Chinês fez, né? 102 anos agora. E eles vão fundar essa nova China, né? Que vai ficar, então, conhecida para o mundo
como a República Popular da China. O país ele tinha já sido assim muito devastado, porque passou por várias guerras, como por exemplo a Guerra do Ópio. As guerras do ópio, né? A Revolução Taiping, que matou 20 milhões de pessoas, a revolta dos Boxers, e a Primeira Guerra Sino-Japonesa, e depois as guerras internas, né? Durante ali o período da Revolução, que derrubou o Império, a dinastia Qin, e aí começa a Guerra Civil, invasão japonesa, Guerra Civil de novo, né? Foi todo um processo aí, mais de um século nessa história. E passou por muita agitação. Então, assim, quando os comunistas eles sobem no poder na China, é até meio que uma esperança, assim, para a China, que a China agora engrenaria, por assim dizer. Mas foi o que aconteceu, né? Tá aí, 70 anos depois. Só que isso não vai acontecer. Quando Mao ele vai chegar ao poder, ele vai fazer uma série de políticas econômicas, na verdade, desastrosas, e que vão causar, inclusive, fome de milhões de chineses. Então, assim, é algo realmente impressionante. E outra coisa que me incomoda dessa galera é assim... Sim, o Mao Zedong fez lá o grande salto adiante, né? Ele que idealizou a parada e causou, sim, fome, matou muita gente na China. Pelo que eu já vi de números oficiais, assim, de livros de estatística, de demografia da China, tá aí na casa de uns 15 milhões de pessoas que faleceram de fome. Aí tem uns malucos que vão falar 80 milhões. É a galera que fala que não nasceu tantas pessoas logo, né? Não tem... Isso aí é a matemática maluca. Mas assim, já tinha fome na China antes, causada pelos colonizadores, causada pela invasão japonesa. Se eu não me engano, é Hunan. A grande fome de Hunan em 1943 matou mais de 3 milhões de pessoas, causada pelos japoneses. Então, assim, é achar que antes do Partido Comunista estava tudo certo na China, o Partido Comunista vence, pega um país zeradinho e dali o bagulho desanda, né? O Mao, então, ele vai continuar com toda essa política muito esquisita na China, se vocês quiserem colocar assim. Não, ninguém quer colocar assim, porque isso é uma nomenclatura que não faz nem sentido, né? A política esquisita. E ela não traz nenhum exemplo, né? Ela não fala nem o nome da política, que no começo era o grande salto adiante, depois, mais para frente, vem a Revolução Cultural, né? Ela não fala nem isso, ela fala política esquisita. Como assim? E vai lançar, então, o que eu estava falando anteriormente, que é a Revolução Cultural, que é um movimento que vai até ser assim, uma espécie de culto à personalidade do Mao, que vai perseguir seus opositores, vai perseguir um monte de gente lá e vai transformar a China quase num estado anárquico. Não tem nada a ver de anárquico, não tem nada a ver com anárquico. Mas foi, né, Como é que ela falou ali? Esqueci já. Ela ficar velha, isso aí. Teve aí o culto à imagem, teve perseguição, teve muita morte, teve. Isso os próprios chineses já me falaram. Se destruiu muita história da China, porque eles combatiam os 4 antigos, né? Antigos costumes, antigas histórias. Eu sempre esqueço o nome dos 4 antigos. Quem souber, deixa aí nos comentários que eu sempre esqueço. E aí foi destruído muita coisa, muito templo. Então foi pesado para a China. Mas não é como se isso tivesse devastado a China. Mas, enfim, o Mao Tse-tung ele morre e lá em 76 ele deixa o país, então, arruinado. Nossa Senhora. Quando a Revolução termina, né, a Guerra Civil acaba, em 49, a China era o 9º país mais pobre do mundo. Tá? Não crescia. A expectativa de vida na China é de 35 anos. Então, quer dizer que as pessoas morriam ali por 35 anos. Quando o Mao Zedong morre, a expectativa de vida na China já era 76 anos. Eles tiveram que fazer uma campanha, que todo mundo, assim, quem acompanha aqui já conhece, né, que é a lei do filho único, porque as pessoas já tinham mais dinheiro, as pessoas tinham mais saúde e estavam fazendo muito filho. Justamente por isso, né, porque elas estavam conseguindo manter e estavam fazendo aí 6 filhos por família no início dos anos 70. E quando chega ali no fim dos anos 80, já estava na casa dos 4, né? Por isso que eles colocam a lei do filho único. E aí o mais interessante, na verdade, a gente vê isso aqui, ó. Isso aqui é o PIB da China, né? Que caiu menos 27 ali em 61, que ainda era o fim do grande salto adiante. Em 62, quando o grande salto adiante está acabando. Mas depois pula para 10% em 63. 18% em 64, 17% em 65.
dá uma caída de novo aqui em 67, quando começa ali a Revolução Cultural, mas vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando o Mao Zedong morre, cai 1%. Aí falar que a China estava devastada nessa época, é só olhar os números do PIB chinês. Nunca mais cresceu nesse nível aqui, ó, 18%, 17%, 19%. Não cresceu mais. Isso aqui é quando o Mao Zedong estava vivo. Isso aqui é quando ele mandava no país ainda. Então dizer que deixou a China devastada, né? Então, assim, e é uma ruína não só a nível econômico, mas é cultural também, por conta dessas perseguições, então, que o Mao Tse Tung vai fazer. Mas, enfim, lá em 78, a gente vai ter, então, a entrada do Deng Xiaoping na liderança, então, do Partido Comunista. Ele vai pegar a China completamente destruída, mas o que ele vai fazer de diferente do Mao Tse Tung é fazer uma abertura econômica, ou, se vocês preferirem, uma reforma econômica. Lembrando que no começo ela falou que a China ia para um capitalismo, né? Vocês vão ver onde é que ela vai chegar agora com a história de abertura econômica. E ele vai tirar esse controle ideológico que era muito rígido, porque o Mao Tse Tung ele vai justificar tudo que ele faz, que é fechar a China, perseguir a própria população chinesa, tudo em nome da ideologia que é marxista, leninista, maoísta. Não, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira pelo seguinte: ele não justifica nada disso, com essas paradas. A China se fechou porque depois da Revolução, depois da Guerra Civil, tiveram várias tentativas de Estados Unidos, da Inglaterra, de inclusive trazer a Kuomintang de volta, né? Porque quando acaba a guerra, o Chiang Kai-shek ele foge para Taiwan, instala uma ditadura em Taiwan, com apoio dos Estados Unidos, mas existiam planos da Inglaterra e dos Estados Unidos de trazer eles para Hong Kong, e de Hong Kong eles atravessarem para Shenzhen e invadir a China de novo. Então a China se fecha num primeiro momento por isso. Os Estados Unidos treinou tibetanos para vir para cá e invadir, e eles vieram, né? Só que daí foram presos por cidadão tibetano lá que estava de bobeira. E assim, os Estados Unidos patrocinam o movimento separatista em Hong Kong, agora lá em Xinjiang, tentou na Mongólia Interior. É por isso que a China se fechou. Não é por conta do marxismo, leninismo. E maoísmo é uma parada que veio de fora da China. Veio de fora. Não foi criado aqui essa história do maoísmo. Tem aqui o pensamento do Mao Zedong, mas maoísmo não é uma coisa daqui de dentro. Isso veio de fora. E a China já sofria sanções desde lá dos anos 50, justamente por ser um país comunista. Assim, não o país, né? Que, como eu já falei, até o Marcelo disse que eu pego muito no pé disso aí, né? Não existe país comunista, né? Mas por ser um partido que segue preceitos comunistas. É por isso que a China se fechou. Mas não porque o maoísmo, o marxismo, o leninismo diz que tinha que ser assim. E o Deng Xiaoping, ele seguiu isso. Ele continuou seguindo, ele não acabou com a ideologia. Ele só moldou de acordo com o que ele acreditava que era a direção que a China deveria seguir. O Deng Xiaoping, ele vai se afastar um pouco da ideologia para poder afrouxar a economia. Ele não vai. Ele só era de uma ala não à esquerda como era o Mao Zedong. Por assim dizer. Então, ele vai promover essa abertura do mercado. A China, então, que era totalmente fechada, ela vai, então, começar a se abrir para o mundo. Então, ela vai promover o que a gente vai chamar, assim, dos 4 passos para iniciar essa ascensão. O primeiro deles, que na minha concepção é o mais importante, vai ser criar, então, o que a gente chama de Zona Econômica Especial. A gente não, né? Os chineses chamam. Isso vai ser criado lá na faixa litorânea chinesa. O que o Deng, ele percebe? Ele percebe que a geografia poderia ser, então, uma grande aliada da China. Então, por isso que ele vai fazer essas zonas econômicas. Ele abre a China e vai investir em vários setores. Eu não entendi isso aí. O Deng Xiaoping percebe que a geografia é uma grande aliada da China. Em que sentido? Agricultura, na indústria de base, na indústria bélica, tecnologia e ciência, que vai ser muito importante, inclusive, para o Deng Xiaoping. Ele já tinha esse olhar de longo prazo. Peraí. Tem muita informação aí. Primeiro que a parte da geografia ela não terminou, né? Como assim ele entendeu que a geografia era favorável para a China? Não terminou. A questão do longo prazo isso sempre existiu no Partido Comunista Chinês. Sempre. Eles sempre tiveram planos de longo prazo. Tanto que o Mao Zedong tinha um plano até 2049. Né? Então isso não é do Deng Xiaoping. Sempre existiu. A parte bélica eles sempre investiram. O exército da China já era gigantesco ali nos anos 70. Porque eles sabiam que eles iam precisar um dia se defender de uma invasão dos Estados Unidos. Então, nada disso aí começou com Deng Xiaoping.
Mas, enfim, ele vai, então, abrir a economia e vai manter ainda forte a intervenção estatal. Cabe-se aqui colocar que mesmo ele promovendo, então, essas privatizações, o Estado ainda continua muito atuante e sendo muito interventor em todas as questões econômicas. Quando eu falo interventor, é no sentido de quem toma as decisões é o Partido Comunista. Então, a gente... Quem que decide qualquer direção que o país vai seguir, as empresas têm que seguir junto, né, porque elas são parte do país, é o Partido Comunista Chinês. A gente não está falando que as empresas são totalmente livres. As decisões finais ainda vão passar pelo Partido Comunista. Então, Bárbara, em nenhum lugar as empresas são totalmente livres. O Google não pode negociar com a Huawei. E quem que disse que o Google não pode negociar com a Huawei? O governo dos Estados Unidos. Que liberdade é essa? A Holanda e o Japão, os países, eles não podem negociar tecnologia de microchips com a China. Quem que falou isso? Os Estados Unidos. Isso é liberdade? Bárbara, cria uma empresa, vai lá e vende produto para Cuba. Vamos ver se os Estados Unidos te deixa negociar qualquer coisa pelo sistema SWIFT depois, ou te deixa entrar nos Estados Unidos, né, se um dia tu quiser ir para lá. Isso é liberdade? Tá? Mas, enfim, depois então que a gente tem essas zonas econômicas, a gente vai ter a atração de muitas empresas do exterior, como, por exemplo, multinacionais, que vão... Então, as empresas do exterior é multinacional, de uma certa forma. Vão ser atraídas por conta dessa propaganda chinesa, que lá o custo de produção é muito baixo, que lá tem muita mão de obra, isso não era propaganda, que os chineses são muito disciplinados. Isso não era propaganda, isso era realidade. Então, muitas empresas, por conta desse apelo de propaganda, e porque, em parte, também era verdade, a mão de obra nessa época da China era muito barata, tanto que a gente tem inúmeras questões sobre se era mão de obra escrava, etc e tal, mas eu não vou entrar nesse de meandros aqui, mas realmente era uma mão de obra, se comparada à mão de obra mundial, muito barata. E então isso, óbvio, vai também ser um atrativo para essas empresas. Mas, além disso, a China vai investir para atrair cientistas estrangeiros, como, por exemplo, cientistas lá dos Estados Unidos. Ela quer investir em tecnologia e em ciência. Sempre fizeram isso. Então, assim, até essas empresas estrangeiras que ela atrai já é visando para copiar a tecnologia também. Isso é algo bem interessante da gente notar. A China, com o Deng, ele já tinha essa visão de como a tecnologia poderia ser muito importante para a China. Isso aí já acontece desde a época do Mao Zedong. O Deng Xiaoping não era o grande gênio, né, grande gênio visionário que do nada acordou e teve todas as visões que ela está falando, né? Isso já acontecia na China antes. E sobre copiar tecnologia, muita empresa estrangeira, quando quis ir para cá nos anos 80, teve que assinar em contrato que eles deveriam ceder a tecnologia para a China. Então, não é que a China roubou, não é que a China copiou. Os caras tiveram que ceder. Isso aconteceu, em um caso mais famoso, talvez, são os trens-bala. Lá nos anos 90, quando começaram os acordos para a instalação de trem-bala na China, as empresas tiveram que ceder essa tecnologia. Só que assim, nessa época, quem quer imaginar que a China hoje ia se tornar o que é, né? Então, provavelmente, essas empresas estavam tipo, eu vou dar aqui, ceder tecnologia e é isso aí. A China nunca vai chegar no nível avançado, né, de ser a nossa concorrente. E hoje a China é a maior produtora de tecnologia de trem-bala do mundo. E de sei lá de quantas outras tecnologias, por exemplo, 5G. Né? Então, eles cederam tecnologia, porque era obrigado. Quer vir instalar sua fábrica aqui na China? Beleza, a gente vai te fornecer mão de obra, vai te fornecer incentivos, zona econômica especial, escambau. Mas tem que fornecer tecnologia para a gente. E o que a China fez? Pegou essa tecnologia, investiu em ciência e educação, e hoje é melhor que eles. Mas, enfim, por fim, o que o Deng vai fazer, então, depois de todas essas aberturas econômicas, desse pensamento, então, que ele tem de atração, né, de cientistas e de pessoas da área de tecnologia, já visando esse longo prazo da China não ser dependente de tecnologias, é ele garantir também a segurança da própria China. Então, ele vai investir pesadamente no setor militar. De novo, isso já acontece desde sempre, né? Desde que a República Popular da China, lá em 49... porque na cabeça deles eles não iam aceitar passar pelo século das humilhações de novo. Isso não foi o Deng Xiaoping que começou. Sobretudo, cabe-se aqui falar, na área nuclear. Então, ele investe no setor nuclear, tanto assim para fins de produção de energia, quanto também para a criação, sim, de armas nucleares. Então, isso também foi importante para criar esse fortalecimento na área militar. Então, vocês já podem observar que essa questão com o Deng Xiaoping, ela vai
passar muito por essa área econômica, mas a gente já vê aqui a preocupação dele com também a questão de segurança e de defesa nacional. Bárbara, a primeira arma nuclear da China foi criada em 1964, durante a Revolução... Não, poucos anos, 2 anos antes de começar a Revolução Cultural, né? Não foi com o Deng Xiaoping. Pô, é isso que eu falei, né? A pessoa tem um viés e achar que Deng Xiaoping é esse Deus que trouxe a China porque ela hoje, porque virou capitalista ou sei lá o quê, isso tudo bem. Mas é errado dado de dizer que foi o Deng Xiaoping que investiu em tecnologia e armamento nuclear. 1964 já. Isso é que é difícil, né, lidar. Porque isso também ajuda a explicar a ascensão da China. E outra, né, que ela falou ali, né, de investimento em forças militares para a defesa, né, proteção do país. De novo, isso já acontece desde os anos 50, principalmente porque os Estados Unidos vêm aqui e terraplana, né, a Coreia do Norte, e a China falou, bom, a gente vai ser o próximo, é isso aí, a gente tem que se preparar porque nós vamos ser o próximo. E por que depois, quando rola quando eles se separam ali, né, que acaba ali a cisão com a União Soviética, o próprio Mao Zedong construiu um monte de fortaleza no norte para tentar segurar o avanço do exército soviético caso o Khrushchev resolvesse invadir a China. Tinha até isso. Porque eles sabiam que eles não iam conseguir vencer o exército soviético, né, porque a China naquela época não tinha condição, mas então eles construíram uma porrada de fortaleza para tentar segurar o avanço, mover as indústrias chinesas para o centro e continuar lutando. Isso não foi com Deng Xiaoping. Não adiantaria nada o Deng só investir na economia e, por exemplo, largar a defesa do país, botar ela de lado. Isso enfraquece a nação, permite que outros países, por exemplo, pudessem invadir a China, não sei. Mas, enfim, ele tem esse pensamento que tem que ter, então, uma força armada forte, sim. Quem vê ela falando isso aí, né? Quem vê ela falando isso aí, acha que na época do Mao Zedong ninguém se preocupava com essas paradas, né? Ninguém se preocupava com ciência, educação, tecnologia. Uma das coisas que eles fizeram quando começa ali na época do Mao Zedong, né, foi estatizar tudo, né? Educação, saúde, coisas que o Deng Xiaoping privatizou depois. E que num certo nível melhorou para a China, mas no outro piorou, porque até hoje a saúde é básica na China, né? Hoje a boa parte da educação é gratuita, a saúde é básica, não, a saúde é privada. Saúde básica é gratuita. Boa parte da educação da China é gratuita, mas tem que pagar alguns anos. No creche, se não me engano, tem que pagar, a universidade tem que pagar, por mais que seja pouco, tem que pagar. Mas na época do Mao Zedong era tudo de graça. Mas, enfim, desde o Deng, então, o Partido Comunista, ele vai, então, encontrar essa maneira de estabilizar o governo. O partido, ele vai promover, por exemplo, além de todas essas reformas econômicas, regras, por exemplo, de transição de liderança, onde o líder não pode ficar mais de X anos no poder. Isso é verdade. Ele tem que passar o poder quando assume X idade. Isso vai mudar com o Xi Jinping, que ele vai alterar tudo isso, vai desfazer isso que o Deng Xiaoping fez. Mas, na época do Deng Xiaoping, isso foi feito. E o Deng Xiaoping, ele também, então, como eu coloquei, vai deixar essa questão ideológica um pouco mais de lado para promover, então, essas reformas que a gente poderia falar que são mais liberais, já que a abertura de mercado é ligada ao sistema capitalista, né? Não vai, né? Porque não é reforma liberal. Porque, de novo, quem que manda nas zonas econômicas especiais? Quem que faz as políticas das zonas econômicas especiais? Quem controla as empresas grandes, né, de certa forma, nas zonas econômicas especiais? É o Partido Comunista. Ele não largou ideologia nenhuma. É o que eu falei, o Mao Zedong era uma ala mais à esquerda, muito mais à esquerda, o Deng Xiaoping era mais em direção ao centro, né? Se a gente for pensar na esquerda dessa forma. E ele tinha ideias um pouco diferentes do Mao Zedong, que obviamente muita coisa funcionou, muita coisa não funcionou. Mas ele não largou a ideologia, ele moldou a ideologia para seguir na direção que ele queria. Não ao sistema planificado, que seria o sistema socialista. Mas, enfim, os funcionários também dentro da China, então, eles vão ser promovidos com base no nível do crescimento, com base no nível de estabilidade. E antes do Deng Xiaoping não existia promoção de funcionário na China. E é a partir da soma de todos esses fatores que o Deng Xiaoping vai promover, então, é que a China começa, então, a arrumar a ser próspera. Ela fala um monte de coisa aleatória que não casa nada com nada, como eu falei, aquela questão da geografia. Isso aí, as pessoas passam a ser promovidas na China. Como assim? O que isso tem a ver, né? E antes não era promovido?
E é por isso que a China passou a ser próspera. Tipo, não faz sentido. Estabilidade dela e a reforma econômica vai promover um período de muito crescimento. É um crescimento de PIB insano. Para quem é mais novo e lembra, a gente tinha notícias da China crescendo 10%. Isso era algo assim impressionante. Era impressionante, né? Era impressionante, Bárbara. Isso aqui, 19% em 1970, quando o Mao Zedong ainda estava vivo, né? Durante a Revolução Cultural, inclusive. Que 7%, 7,8%, 8,7%. E aqui, depois do primeiro ano depois que ele faleceu, em 78. Isso aqui tudo o Mao Zedong estava vivo, Bárbara. E isso aqui não impressiona. 5 já era muito, a China crescia 10, 11. Era algo assim, muito grande mesmo. Porque essa galera da direita e os liberatontos, né, essa galera aí, eles só focam na parte do Deng Xiaoping, porque para eles Deng Xiaoping era mais capitalista, etc. Eles não se aprofundam muito na parte do Mao Zedong, porque era tudo demonizado, era tudo errado, tudo que eles fizeram foi errado. O Mao Zedong só queria matar a gente. E eu acho que outra coisa que a gente pode falar também de interessante é que com a Hong Kong, por exemplo, Hong Kong era da Grã-Bretanha, pelo menos foi, né, até 97. E é uma coisa interessante da gente observar. Por que, Bárbara? Por que Hong Kong foi do Reino Unido até 97? Porque, como eu falei antes, né, o Reino Unido, eles travam a Primeira Guerra do Ópio para vender droga dentro da China, né, a família imperial a família real britânica é o maior traficante de droga da história. Então eles travam essa guerra para vender droga aqui dentro da China, eles vencem a guerra e eles tomam a ilha de Hong Kong em perpetuidade. Depois, na Segunda Guerra do Ópio, eles tomam a parte de Kowloon, que é o começo da parte continental. Que Hong Kong tem a ilha e tem a partezinha continental ali, né? E aí lá em 1898, no Tratado de Shimonoseki, que é ali depois com guerra sino-japonesa, a China estava perdendo um monte de coisa. E aí esses países, vários países, Estados Unidos, Itália, Hungria, Império Austro-Húngaro, todo mundo aproveitou e veio pegar um pedaço da China. A Inglaterra arrenda cerca de 200 ilhas e a parte do que eles chamam de novos territórios, que é a parte de Kowloon, mais em direção à divisa com a China, né, que faz ali a fronteira com o Shenzhen. Mas isso tudo antes sempre foi da China. Sempre foi da China, sempre fez parte da China. Só não fez parte da China durante esse período que os britânicos tomaram. Observar desde o Mao é que Hong Kong ajudava também a atrair capital, moeda estrangeira. E o Deng ele vai aprofundar isso também. Ele vai continuar, por exemplo, com Hong Kong, utilizando a cidade para continuar atraindo essa moeda estrangeira para o país. Isso é bem interessante. É até o que o Trotsky vai falar de um colonialismo atrasado que acaba funcionando, é algo assim. Então, não sei, né? Colonialismo atrasado que acaba funcionando, nem tem já. Funcionando para quem, né? Quando boa parte da população de Hong Kong vivia num sistema de apartheid, guardadas as devidas proporções, né? Porque o apartheid que foi aplicado na África do Sul foi num nível muito, muito pior, mas em Hong Kong era muito semelhante. Então, até essa questão da Grã-Bretanha, ela foi utilizada pela China para meio que dar uma reviravolta, entendeu? Reviravolta no quê, Bárbara? Enfim, eu acho que é isso que a gente pode falar sobre o crescimento da China. Ela vai, então, prosperar com tudo isso, com todas as reformas do Deng Xiaoping e todas essas lideranças chinesas. Eu acho que a gente pode falar aqui que cabe a lembrança que no final de 80, a gente vai ter uma questão meio delicada na China, que é o massacre da Praça Celestial. E muitos acharam que esse massacre, né, que é quando o Deng ainda está no poder, inclusive, poderia prejudicar, por exemplo, toda essa questão, então, de abertura, porque a China vai ser muito sancionada por conta desse episódio, por exemplo. Vamos lá, né? Primeiro que o nome Massacre da Praça da Paz Celestial, né, da Praça da Celestial, isso é um nome criado fora da China, né, pelos propagandistas, justamente para fazer propaganda contra a China. É isso aí, já começa por aí. Segundo que tinha envolvimento dos Estados Unidos nesse movimento, né, por democracia que estava rolando ali, né? E o Deng Xiaoping não era o presidente da China. Mas isso não aconteceu. Ela foi sancionada num primeiro momento, mas toda essa questão de mão de obra barata continuou ainda atraindo. Então, mesmo com esse episódio, durante a década de 90, então a China ainda
atrai muitos investidores. Isso vai permitir, então, por conta dessa não saída desses investidores, e pelo contrário, pela continuidade deles, que a China, então, ela prosperasse. É engraçado que eles falam em livre mercado, mas depois ela fala que a China foi sancionada por um problema interno, né? Que aconteceu na Praça da Paz Celestial, um problema interno da China. Mas foi sancionada por país de fora. Grande livre mercado. Mas, enfim, eu acho que a gente pode falar nesse sentido, com essas reformas, como a China, então, 20 anos depois, né, ela chegou, então, a essa condição de ser um dos maiores PIBs do mundo, a segunda maior economia do mundo. E acho que é isso. Você quer saber mais alguma coisa, professor Marcelo? Olha, eu só me divirto, né? Porque é o que eu estava falando antes. Na cabeça dessas pessoas, na época do Mao Zedong, isso aqui era terra arrasada, sabe? Nada evoluiu, nada melhorou, nada andava para frente, era só terra arrasada e o Partido Comunista matando gente. E aí quando a gente vai ali ver os dados, e para quem, caso alguém venha a desacreditar os dados são do Banco Mundial, né, que não é uma instituição de esquerda, os dados que eu mostro ali dos PIB chinês, ninguém pesquisa, que é o lance da aumento da educação, do nível de analfabetismo que caiu para... Quando o Mao Zedong morre, se eu não me engano, estava ali o nível de pessoas analfabetas tinha caído para uma coisa de 12%. O sistema de saúde que eles criaram de graça para todo mundo, espalhado pelo país inteiro, nada disso pesquisa. Não, tá muito bom, é isso mesmo. Lembrando que o massacre da Praça Tiananmen, eles ficaram inspirados por causa da abertura feita pelo Gorbachev lá na União Soviética. Inspirados, né, Marcelo? Inspirados, né? A Voice of America, que é o braço de propaganda dos Estados Unidos, principalmente para as Américas, né? Com um monte de gente em Pequim, os caras distribuindo Coca-Cola lá, assim, inspirado. Eles acharam que podia fazer o mesmo lá na China, só que não aconteceu. A União Soviética está vivendo sob a glasnost e a perestroika. Abertura econômica e abertura política. A abertura econômica não deu certo e a política levou ao colapso, né? E os chineses lá de Pequim resolveram se inspirar, acharam que o Deng Xiaoping pudesse abrir politicamente, e aí não deu certo. Ué, mas a Bárbara não falou que ele tinha deixado a ideologia de lado? Não, ele nem abriria, Marcelo, porque assim, mesmo a China, ainda nesse período, não fazendo esse resgate que o Xi vai fazer de forma mais moderna da questão sinocêntrica, a gente já tinha, nesse período, já com Deng, essa questão de reino do meio. Então, por a China ser o reino do meio, ela não pode permitir que uma atividade que seja contrária aos interesses do Partido Comunista assumisse uma forma lá. Sinceramente, não tem nada a ver com isso aí. Questão de reino do meio, que é só o nome do país. Tanto que a China tem vários nomes aqui dentro, né? O reino do meio é só um deles. O negócio é que eles sabiam que tinha envolvimento, que tinha mão de gente de fora, né? Tanto é que acaba, né? O governo, inclusive, se fala muito no massacre da Paz Celestial, que foi ali entre 4 de junho, 4 e 5 de junho, mas já estava rolando desde abril. Por mais de 2 meses o governo deixou rolar. Deixou rolar protesto, manifestação e tudo que rolou lá na Praça Tiananmen, daquela região de Beijing. E deixou rolar. Só que a hora que o bagulho começou a ficar mais tenso, que os caras começaram a ter acesso à arma, que veio de algum lugar, né? E começar a puxar por desestabilização do governo, o governo interviu. Quando acaba, os Estados Unidos e o Império Britânico fizeram uma operação que chamava Canário Amarelo, um negócio assim, para salvar esses caras daqui da China, mandar para Hong Kong e depois mandar para os Estados Unidos. É assim, né? Né? Então, como é que eles vão deixar que uma questão democrática, que é muito ligada, então, à questão ocidental vinda pelos Estados Unidos, fosse para lá? Isso não ia acontecer. Eu adoro essa galera que fala em democracia ocidental, quando eles são literalmente os colonizadores, né? Quem criou campo de concentração, campos de extermínio, dizimou populações, quem que fez isso, né? Esses grandes democratas que vocês falam, né, do Ocidente. Grande democracia, né? É isso aí? Ótimo. E aí já emendando. Aí, beleza, né? Então, por esse vídeo aqui já tá bom, né? Talvez eu faça mais algum aí, porque dá para se divertir, né? Com a quantidade de desinformação que eles passam. E é isso aí, né, gente?